Oi, gente, eu sou a Lídia e essa é a quinta aula do projeto Girls of Science. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao último projeto que a gente começou. A gente começou fazendo a personalização dos recursos, a gente aprendeu como criar o nosso próprio cenário, como personalizar o personagem, gravar a nossa voz. E hoje a gente vai dar continuidade àquele projeto dos triângulos. E bom, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão, dos tipos de triângulo. Basicamente, os três triângulos existentes são os triângulos escaleno, isósceles e equilátero. O triângulo escaleno tem três lados diferentes, todos os lados são diferentes. Tem o triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente, e o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. E, bom, tem algumas condições para um determinado trio de lados ser considerado um triângulo. A regra é: um dos lados tem que ser maior que o valor absoluto, ou seja, o módulo da diferença dos outros dois lados, e menor que a soma dos dois lados. Bom, a gente já personalizou todos os nossos recursos, os nossos personagens, e a gente já criou basicamente a nossa tela, e agora a gente vai começar o nosso código. É um código bem extenso, maior do que a gente está acostumado, mas ele não é tão difícil de fazer. É só prestar bastante atenção e tomar cuidado com erros. Como sempre, a gente vai começar com o bloco de evento, que é o da bandeirinha. Eu vou dar um pouco de zoom aqui. E como vocês podem perceber, como eu já mostrei na última aula, toda vez que eu executo o programa, ele sempre volta para o começo. E para isso, a gente vai colocar um bloco de repetição sempre. Se vocês quiserem o número determinado de vezes, pode usar algum repita, mas eu vou deixar sempre. Daí eu só paro quando eu clicar no botão parar. A gente pode movimentar nossa personagem aqui pela tela várias vezes e tal, mas uma coisa interessante de fazer é que, independente do lugar que a gente deixar ela, toda vez que a gente clicar no iniciar, ela volta para a posição que a gente predeterminou. Por exemplo, eu vou deixar ela aqui no meio. Se eu clicar no ir, toda vez no começo do programa, ela vai começar aqui nesse ponto, que foi o ponto que eu escolhi. E para isso, a gente vem aqui no bloco de movimento e pega o bloco deslize por 1 segundo até. Aqui vai ter a posição x e y, porque a nossa tela é um plano cartesiano, então a origem é aqui no meio, onde x e y formam 0, e a gente pode escolher a posição, colocando nossos pares ordenados. E bom, para saber onde que o nosso personagem está, por exemplo, eu quero que ela comece aqui, é só olhar qual é o nosso x e o nosso y. Nesse caso é menos 207 e menos 14. Então ela tá bem à esquerda da origem e um pouquinho abaixo apenas. Por isso que os dois valores são negativos. Agora que a gente determinou que ela sempre vai começar nessa... Agora a gente vai mudar a fantasia. Para que isso? Toda vez que ela chega perto do triângulo, ela muda para essa fantasia aqui, que é a Giga C. No caso, no personagem que eu escolhi, tem essas 4 opções. Ela vai mudar para essa fantasia aqui. E toda vez que o meu programa reinicializar, eu quero que ela volte para essa carinha aqui. Então, independente da carinha que ela estiver aqui, toda vez que eu inicializar o código, ela vai mudar para fantasia A, que é a que eu escolhi. Aí é só vir aqui em aparência, mude para fantasia, Giga A. Agora vem a parte que a gente já fez algumas vezes, que é a parte de entrada, de colocar os valores. E bom, a gente vai pegar 3 blocos desse que a gente vai colocar os valores. Aqui eu já escrevo o tamanho do lado A, então eu vou colocar aqui. A gente vai pegar os valores A, B e C. E o próximo passo é criar nossas variáveis. Eu já criei aqui as variáveis lado A, lado B e lado C que eu usei na primeira parte do programa. E agora que eu estou refazendo com vocês, eu acabei de criar essas 3 novas variáveis, que são a LA, LB e LC. Então, é só vocês irem criar uma nova variável e colocar o nome que vocês escolherem. Eu já escolhi as minhas aqui, que são LA, LB e LC. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. E bom, uma vez que as variáveis estão criadas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 blocos desse de mude para e vamos colocar aqui embaixo. Para evitar aquele problema de soma, é interessante sempre usar o mude, porque se a gente colocar o adicione,
Se a gente esquecer de zerar, toda vez vai somar com o valor que tiver armazenado por último. A gente não quer isso. Então, se a gente usa o mood, a gente garante que esse bug não aconteça. Tipo, sempre vai substituir o valor e não vai adicionar. E agora é só voltar aqui em sensores e colocar a resposta em cada um. Não esqueçam de mudar a variável aqui, LA, LB e LC. Agora começa a parte mais complicada do nosso programa. Bom, a gente já mostrou para vocês o funcionamento do bloco se, então, se não, que é um bloco de condição, a gente vai usar ele aqui. Agora a gente vai saber se os nossos três lados que a gente digitou formam um triângulo e se formam, qual tipo de triângulo que é. E a gente precisa fazer algumas verificações para isso. E antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se é um triângulo, se a condição de existência está sendo cumprida. E bom, como eu já mostrei lá no slide, a primeira condição é se o módulo de B menos C for menor que A e o A for menor que a soma de B mais C, pode ser que seja um triângulo. A primeira condição é essa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o bloco de módulo, que é o último bloco que está aqui, e a gente vai colocar o B mais o C. A gente vem com o bloco de adição, e aqui nas variáveis a gente vai colocar o LA e o LB. Então, o módulo de B, de A mais B, no caso de B mais C, eu coloquei errado. O módulo de B mais C tem que ser menor que A. Essa é a nossa primeira condição. E além disso, a gente vai pegar um bloquinho de E e colocar aqui dentro. Tem que ser menor que A. E o A... Opa! E o A tem que ser menor que a soma de B mais C. Então, a gente vem aqui com o bloquinho de soma. A gente coloquei errado aqui, tá? É B menos C, perdão. O módulo de B menos C tem que ser menor que A. E o lado A tem que ser menor que a soma de B mais C. Então, a gente vem aqui nas variáveis novamente. E essa é a nossa primeira condição. É a nossa primeira linha condicional. Agora, as outras duas linhas são muito semelhantes a essa. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V, ou vir aqui clicar em duplicar. E agora é só substituir os valores. A gente já fez que o módulo de B menos C tem que ser menor que A e o A tem que ser menor que B mais C. E o próximo passo, o módulo de A menos C tem que ser menor que B. E o B tem que ser menor que a soma de A mais C. Cuidado para não inverter os valores. E a nossa segunda linha condicional está feita. Uma vez que a gente já fez a linha A linha B fica bem simples. E a última, a gente pode fazer o mesmo, também dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, opa. E agora, a gente vai fazer aqui o módulo de A menos B tem que ser menor que o lado C, e o lado C tem que ser menor que a soma de A mais B. As nossas condições estão prontas, essa é a parte mais chatinha de fazer, então vocês podem ir pausando o vídeo, repetindo, para não ter perigo de dar errado. A gente basicamente recriou aquela linha condicional, só colocando aqui nos nossos blocos específicos. E o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que juntar tudo. Para um triângulo ser verdadeiro, essas três linhas têm que ser verdadeiras. Se uma delas não for, não é um triângulo. Então, a gente vai ter que juntar elas e a gente vai usar o bloco E. Mas aqui só tem dois lugares, então a gente vai pegar dois e colocar um dentro do outro. Então, a gente arrasta aqui para o primeiro. Opa! Aí, a gente coloca o segundo aqui. É meio chatinho essa parte, vocês podem diminuir a tela aqui um pouco.
Cuidado para não desconfigurar aqui. E o último a gente coloca aqui. Então, a gente acabou de fazer a nossa linha condicional. Essa é a parte mais chatinha desse programa, que é criar toda essa linha. Ela não é difícil de fazer, mas ela é grande, então tem que tomar cuidado. E a gente vai arrastar ela agora para dentro da nossa condicional. É meio difícil de arrastar para evitar desconfigurar, é só pegar no lugar que ele não tá com bloco e colocar aqui dentro. E a gente criou a nossa primeira condição. Então, como a gente de condição, se essa condição que a gente colocar aqui retornar verdadeira, ele vai fazer uma ação. Mas se ela for falsa, ele vai fazer outra. E é nessa outra que a gente vai trabalhar agora. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai ser um triângulo, certo? Então, a gente teria que verificar quais são os tipos de triângulo que a gente formou com os lados que a gente colocou. Mas, antes de mais nada, a gente vai colocar aqui, caso não seja um triângulo. Então, o que a gente vai fazer? Se não for um triângulo, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a nossa fantasia. Eu quero que ela mude para carinha triste, que no meu caso aqui é giga D. Então, a gente coloca aqui, mude para fantasia giga D. E eu vou executar o áudio que eu gravei com vocês na última aula, que é o som não, que é esse aqui. Não é um triângulo. Então, se não for um triângulo, ela vai falar que não é um triângulo. Vai mudar a carinha e vai esperar um segundo antes de reiniciar o nosso programa. Além disso, eu também quero que apareça um bloco de texto falando que não é um triângulo. Então, basicamente, se os valores que eu digitar não constituírem um triângulo, ela vai falar que não é um triângulo, vai mudar a fantasia, vai executar o som que eu gravei e vai esperar um segundo antes de começar tudo de novo. Eu vou testar aqui com vocês, eu vou dar um zoom aqui na minha tela. Ela já tá no lugar que eu determinei para ela começar. Ela vai pedir o tamanho do lado A. Isso aqui a gente pode remover depois para não ficar do tamanho do texto, mas eu vou colocar valores aqui que não podem formar um triângulo, como por exemplo 1, 2 e 100. Então ela mudou a carinha, apareceu o texto, executou a voz que eu gravei e depois voltou para o começo do nosso código. Bom, a aula de hoje foi essa, foi fazer a nossa primeira parte condicional. É uma parte bem chatinha de fazer todos esses módulos, então vocês podem ir parando e fazendo aos poucos. Se vocês não entenderem, eu explico lá no grupo, então tentem fazer isso antes da próxima aula, que agora na próxima aula o que a gente vai fazer é o resto do nosso código, verificar quais são os tipos de triângulo que a gente colocou os valores. Então foi isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só retomar a aula, assistir de novo, que vocês conseguem entender fácil. Então, espero vocês na próxima aula.